Sábado foi Dia das Mulheres. Em homenagem a esse dia, esse vídeo será dedicado a narrar 5 histórias de 5 mulheres que fizeram parte da Bíblia ao testemunhar, através de suas vidas, o agir e o poder de Deus. Então vamos conhecer essas histórias e seja bem-vindo a mais um vídeo. A primeira história é de Raabe. Raabe, ela foi uma prostituta e moradora de Jericó, um povo pagão e inimigo de Israel. Mas mesmo nessas condições, ela teve fé naquilo que o Senhor estava fazendo, teve fé em Deus, porque Ele estava operando milagres e milagres através do povo de Israel para alcançar a terra prometida. E quando ela se deparou com 2 espias israelenses em Jericó, ela os abrigou em sua casa e não temeu aquilo que poderia acontecer, mas através disso ela impediu que aqueles 2 espias viessem a ser entregues ao rei, serem aprisionados e até mortos. E esse ato de bondade e de fé fez com que ela e sua casa fossem salvos da destruição que ocorreu em toda Jericó. E não só isso, também a sua vida foi transformada, o seu passado foi deixado para trás, ela descobriu uma nova vida, uma nova identidade e pertenceu ao povo de Israel. E não somente isso, também ela pertenceu à linhagem do próprio rei Davi e de até mesmo de Jesus Cristo. Então o seu testemunho de fé fez com que não só a sua vida fosse transformada, mas da sua família e também dos seus descendentes. E pertencendo assim até mesmo ao texto dos heróis da fé. Olha que testemunho. Antes que Israel fosse governado por monarquia, ele era liderado por juízes. E após a morte do juiz Eude, o povo de Israel ele volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor vai enviar castigo, vai enviar uma grande opressão imposta pelo rei cananeu chamado Jabim. E diante desse contexto surge Débora, uma mulher casada e que era profetisa, que era juíza, ela julgava as causas de Israel. E diante do sofrimento que Israel estava passando, ele volta a clamar ao Senhor. E por conta disso, Débora é utilizada, é usada como ferramenta do Senhor para proferir libertação e vitória ao povo de Israel, o que é conquistado do capítulo 4 do livro de Juízes. Então, Débora, ela foi uma mulher com um chamado de profetizar, com um chamado de liderar. Uma mulher, uma ferramenta para a sua geração, muito útil pelo Senhor. Ruth foi uma mulher moabita, pertencente a um povo pagão e não israelita, e que sofreu muito na vida. Ela perdeu seu sogro, perdeu seu cunhado, perdeu seu marido, e a sua sogra Noemi fala para ela e para sua cunhada: voltem à casa dos seus pais, porque eu voltarei à minha terra, a Israel, porque eu perdi tudo, perdi minha família, então eu irei voltar para lá. E diante disso, a Ruth ela se encontra num impasse: voltar à casa dos seus pais ou ir com Noemi. E ela escolhe e decide ir com Noemi, porque Noemi servia ao Deus de Israel, ao Deus vivo, único e verdadeiro. Então, ao escolher ir com Noemi, ela mantém a sua fidelidade com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, porque mesmo diante de tamanhos sofrimentos e dores na vida, ela escolhe uma vida, um relacionamento com Deus, mesmo indo a um povo que ela não conhecia, que ela não pertencia, mas ela escolhe ainda assim servir a Deus. E essa fidelidade foi honrada. Ela se casou lá em Israel com Boaz, que assim adentrou e pertencendo à linhagem de Davi e também a de Jesus Cristo. Esther, ela foi escolhida como rainha pelo rei Assuero. E em seu reinado havia uma ordem de que, seja homem, seja mulher, seja servo ou não seja, quem se apresentasse diante do rei sem ser convidado, sem ser chamado, isso seria considerado um sinal de afronta e receberia então uma sentença de morte quem se apresentasse.
E quando a rainha Esther, ela soube da notícia de que o seu povo, os judeus, eles tinham recebido um decreto de morte, eles tinham sido condenados à morte, então a rainha Esther, ela decide se apresentar ao rei, mesmo sem ser convidada. Mas antes disso, ela convoca o seu povo para que junto com ela venha orar e jejuar por 3 dias, para que o rei Assuero viesse a achar graça diante da sua atitude. E o que é exatamente isso acontece? O Senhor Deus lhe permite que o coração do rei Assuero venha a se amolecer diante daquela atitude e não viesse a condená-lo à morte por aquele ato. E através disso ela conseguiu comunicar ao rei Assuero o que estava acontecendo sobre o decreto, sobre a condenação de morte aos judeus, e ali ela pôde começar a trabalhar para que o seu povo viesse a ser liberto dessa condenação. Mas através disso, desse amor sacrificial ao seu povo, ela pôde testemunhar esse milagre, esse agir, e ela foi uma ferramenta do Senhor para a libertação do povo da condenação, da morte. Mas exigiu dela esse amor sacrificial, esse sacrifício, porque ela arriscou a sua vida para que o seu povo viesse a ser salvo. E por último, Maria, mãe de Jesus. Maria, ela era uma mulher da cidade de Nazaré, uma virgem já desposada com José, e ele era um homem da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi. E apareceu um anjo a Maria dizendo que ela conceberia do Espírito Santo. E Maria poderia pensar: nossa, eu vou ter um filho, gerar um filho antes de ter relação com meu marido, né? Porque era necessário, havia uma profecia de que o Messias nasceria de uma virgem. Então, o que meu marido poderia pensar, poderia passar pela cabeça dela? Será que ele vai contar para os outros? Será que ele vai me rejeitar? A sociedade vai me rejeitar? Mas a Maria, ela confiou no Senhor e decidiu servir ao Senhor por inteiro. E foi um ato de fé e de confiar em Deus, do que Ele poderia fazer e que Ele guardaria a vida dela e da criança, porque Deus tinha uma promessa, né, sobre a vida dela. Então, tem um versículo que é muito lindo, que diz o seguinte: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que nós podemos ver e entender através desses testemunhos, dessas vidas, dessas mulheres fortes, é que não importa o sofrimento, mas seja fiel a Deus. Não importa o quanto medo possa se apresentar, o quanto desafiador uma situação seja, mas confie naquilo que o Senhor te prometeu e faça o que é correto diante dos olhos de Deus. E não importa aquilo que está escrito no seu passado, mas Deus transforma vidas e você pode adquirir uma nova identidade, porque o seu passado não te define, mas aquilo que você é em Deus te define. Espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.